Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Luz e paz a você, o seu coração, a sua vida. Você sabe, pílula noturna? Nosso bate-bola do bem. Você pode participar entrando no nosso site, que é o Instituto Namastê.com.br. E aí você abre o coração aqui pra gente, mandando suas perguntas. Gente, hoje eu queria conversar com vocês a respeito da pergunta da Madalena. A Madalena Nunes, ela diz o seguinte: Ricardo, eu ouço muito falar da lei da atração. Você acredita nisso mesmo? Qual é a correlação que o mundo espiritual vê entre a lei da atração, conforme ela é divulgada, ensinada, enfim, em livros, filmes, e a realidade que o mundo espiritual e os espíritos mostram para todos nós? Isso é apenas um argumento para vender livros ou não? É algo que realmente existe? Você poderia nos falar algo a respeito? Claro. Madalena, a lei da atração, minha querida, é uma lei do universo. Não é? Não é uma lei que um escritor criou. Independente dos escritores ganharem dinheiro ou não vendendo livros, fazendo ou não documentários, a lei da atração é uma lei que existe. Primeiro que nós temos a atração entre os próprios corpos, né? A mecânica celeste nos mostra isso quando a gente estuda física. Embora, claro, você esteja se referindo à atração de metas, objetivos, nunca devemos esquecer, gente, que o mundo espiritual nos fala claramente que nós construímos a nossa realidade externa a partir do que a gente vive internamente. A gente atrai, sim. Né? O fluido cósmico universal, que é a matéria-prima central da qual tudo é criado por Deus, né? Deus cria o fluido cósmico universal, assim pelo menos nos é apresentado pela espiritualidade superior. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, leia o livro A Gênese, de Allan Kardec, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, no capítulo referente à prece. Acho que nós vamos aprender muito, né, sobre esse assunto estudando o fluido cósmico. Então, o ser pensante, nós, interferimos nesse fluido, a gente cria realidades. Claro, e pela lei do mérito, gente, nossos pensamentos e sentimentos geram vibrações. E essas vibrações, por uma lei kármica, vão atrair coisas boas ou não, de acordo com as nossas necessidades espirituais e com os nossos méritos também. Então, é claro que uma pessoa, por exemplo, próspera, positiva, né, que pensa em coisas boas, que sempre se visualiza caminhando com prosperidade, ajudando outras pessoas, é lógico que a tendência dessa pessoa é atrair um futuro assim. Não tenho dúvida. Imagina só uma pessoa que só pensa coisa negativa, só fala coisas negativas, não é? Só vibra na doença, na falta, na angústia, não agradece nunca. Não é, Madalena? Tem gente que só sabe se queixar. Você acha que uma pessoa dessa vai atrair prosperidade? Ah, Ricardo, mas tem pessoas assim meio esquisitas que sempre ganham algum dinheiro, um bom emprego. Sim, gente, mas quem disse que isso é prosperidade verdadeira? Quantas pessoas têm dinheiro e são infelizes? Ou quantas pessoas são fisicamente bonitas, são desejáveis do ponto de vista sexual, né? Por muita gente, mas muitas vezes têm um vazio existencial. Não. Felicidade, gente, é muito mais do que dinheiro, do que sensualidade, do que poder. Felicidade é um estado de espírito, de realização interior, de conexão com sua proposta de vida, né, com seu propósito existencial. É você se sentir feliz onde você está, conectado com a sua família, conectado com a sua forma de viver, experimentando a gratidão mesmo nos momentos difíceis pelas aprendizagens que traz. É você se sentindo parte do todo que a vida hoje te oferece. Uma pessoa feliz, ela tem uma consciência muito mais ampla do papel dela no universo. Ela sabe que está aqui só de passagem, que tudo passa, mas ela sabe que ela é única para Deus, porque senão, claro, Deus não teria te criado, nem criado a nenhum de nós. Então, Madalena, a resposta é sim. Existe uma conexão direta entre o que a gente pensa e sente, principalmente quando a gente sustenta isso durante muito tempo e o que a gente atrai. Por isso, a vigilância a qual Jesus fazia referência no Evangelho. Jesus não nos fala, vigiai e orai. Então, a pessoa que vigia e ora é uma pessoa prudente, ela foca naquilo que ela quer. A pessoa invigilante, ela foca no que não quer. Reclama da vida que tem, mas nem se dá conta que a própria pessoa está criando a vida que não quer ter pela forma como pensa e pela forma como sente. Tá bom? Então, analisa aí os pensamentos com carinho, que olha, faz sentido a gente pensar um pouco melhor em tudo isso. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, viu? Por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Mais cedo eu perguntei na pílula de manhã, vou perguntar para vocês de novo.
Vocês estão meditando? Na semana passada toda nós oferecemos carinhosamente, né, um curso de meditação. Nossa equipe preparou para vocês, gratuito. Muita gente baixou, começou a meditar. Espero que vocês estejam aproveitando, né? A gente está com as nossas, graças a Deus também, últimas vagas do retiro espiritual. Infelizmente eu sei que, né, não tem condição de todo mundo participar, mas a nossa expectativa, e por isso a gente fez o curso de meditação, é que quem não pode vir por algum motivo, pelo menos pratique em casa, com a família, se esforce, não é? Encontre um ponto de equilíbrio dentro do seu ser, seja uma pessoa mais centrada e com certeza facilita muito mais atrair a prosperidade, né, gente? Se você está em paz com a sua alma, do que se infelizmente você está lá desconectada, só pensando em coisas que não tem nada a ver. Tá bom? Luz e paz pro seu coração. Obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe. Até breve, meus amigos. Até muito, gente. Muito breve.